Olá, amigos aqui do canal. Eu sou o Juniel Miranda e quero com você ter um momento com Deus. A palavra de Deus, ela ensina que devemos apresentar a Ele, Deus, um culto racional. Devemos apresentar a Ele uma adoração, um louvor, racional. Agora, o que é racionalidade? Há os seres racionais e os seres irracional. Na verdade, o ser racional e os seres irracionais. Os seres irracionais são os animais, são as aves, sabe? Aqueles que não têm a capacidade de raciocinar, a capacidade em si de pensar, de refletir. Já o ser racional somos nós, seres humanos. Deus nos deu a racionalidade, ou seja, nós temos a condição de pensar em algo antes de fazer. Se eu tenho que tomar uma atitude ou uma decisão, eu posso pensar antes. Então Deus colocou isso em nós, a racionalidade. Nós somos ser racionais, ou isso, racional. Então, nós temos que entender que devemos pensar, devemos refletir, devemos raciocinar antes de agir. Porque olha só, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus, ele espera que nós apresentemos a Ele o nosso corpo, o nosso ser, como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo, santo e agradável. Você sabe que um sacrifício é aquilo que morre, né? Fulano sacrificou um animal, quer dizer, ele matou aquele animal. Só que Deus não quer que nós venhamos morrer no sentido literalmente falando. Ele quer que nós morramos, mas que nós morramos para o mundo, para as coisas do mundo. Só que a nossa consciência, o nosso corpo apresentado a Deus, que é a nossa razão, que é o nosso culto racional, que é a nossa adoração com conhecimento, que é a nossa adoração com entendimento, isso tem que ser vivo. Então, um sacrifício vivo é aquele que você adora a Deus, sabendo o porquê e a razão por que você está adorando a Ele. Você não tem que servir a Deus, ou adorar a Deus, ou louvar a Deus de qualquer jeito. Eu tenho que entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. Eu tenho que entender o porquê que eu estou adorando, servindo. Se compreende? Então, a racionalidade é quando a pessoa ela pensa, é quando a pessoa ela reflete, é quando a pessoa ela raciocina, como já diz o termo. Então, pense antes de fazer qualquer coisa. Se você é uma pessoa que está buscando adorar a Deus, não adore de qualquer jeito, sabe? Porque há um versículo que diz, Deus falou, o meu povo sofre por falta do conhecimento. Então, adorar a Deus é ter conhecimento desse Deus, ou procurar entender ou conhecer esse Deus. Então, adore a Deus. É um dever de cada um de nós adorá-lo, buscá-lo, servi-lo, mas nós temos que fazer isso, repito, com entendimento, com compreensão. Eu não posso servir a Deus de qualquer jeito, sem saber o porquê eu estou servindo. Eu não tenho que servir a Deus de qualquer maneira, sem saber o porquê que eu estou servindo. Eu não posso adorar a Deus de qualquer maneira, sem saber o porquê de fato estou adorando. Eu não tenho que servir a Deus simplesmente pelo fato de querer ser salvo, ou pelo medo de perder a salvação. Até porque, quando se há medo de perder a salvação, eu sirvo a Deus porque eu temo perder a minha salvação. Você não está servindo a Deus dessa forma. Porque servir a Deus é ter paz, é ter a certeza, é ter a convicção de que a salvação é consequência de quem serve a Ele. Eu não tenho que servir a Ele por medo de ser salvo, de não ser salvo. Eu tenho que servir a Ele justamente para ser salvo, não por medo de não ser, mas para ser.
Compreende? Para ser salvo. Então, louve, adore, busque a Deus com racionalidade. Saiba o porquê você está servindo, que você está buscando, adorando a Ele, para que você não cometa um erro de servir a Deus sem entendimento. Compreende? É como eu falei, o meu povo sofre por falta de entendimento. E realmente a falta da compreensão, do entendimento faz a pessoa sofrer. E é isso que está escrito. Rogo-vos, irmãos, pois pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seja racional para servir a Deus. Não sirva de qualquer maneira. Sirva com inteligência, com conhecimento. Deus abençoe sua vida. Fico por aqui até o próximo encontro, se Deus quiser. E não se esqueça de que Deus é bom. Deus é contigo. Até lá. Fique na paz.